Este é o programa Bênção Dominical, que há 42 anos anuncia a mensagem do grande amor de Deus e da salvação em Jesus Cristo. Com os cumprimentos do pastor Ademar Guter, lhes desejamos que sejam muito abençoados com estes 30 minutos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Este é o seu programa Bênção Dominical e esperamos que alguma coisa possa lhe servir de estímulo para o crescimento espiritual em sua caminhada cristã. É o nosso desejo que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Lemos em João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Cremos que este mandamento de Jesus, que alguns até chamam de 11º mandamento, se ele fosse posto em prática, o mundo seria totalmente diferente do que percebemos hoje. O amor ao próximo em lugar do egoísmo faria uma enorme diferença e, com certeza, não veríamos tanta miséria e tristeza em nossa volta. No Sermão da Montanha, Jesus diz no final do capítulo 5, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5, 43 a 48. Vivemos em um tempo que já não se ama nem mesmo as pessoas mais próximas, como os pais, filhos ou cônjuges. Por muito pouco se desfaz uma amizade de muitos anos e o respeito pelos mais velhos ou pelas autoridades está cada vez mais em falta. Que possamos todos nos perguntar se estamos fazendo algo para que o mandamento de Jesus se torne mais real para nós e para os que convivem conosco. O mundo precisa ver o amor sendo vivido e não apenas em palavras bonitas. É o que lemos em 1 João 3,18. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Que possamos agir e não apenas falar. O que passou, passou. Não vou olhar para trás. O que ficou no passado não interessa mais. Hoje fico pela estrada e a vitória me conduz, porque já dei meu coração para Jesus. Já dei meu coração, já dei meu coração. Ele já não é mais meu, entreguei nas mãos de Deus, que tirou-me lá das trevas, nele acendeu a luz.
porque já dei meu coração para Jesus. Da cidade são vaidades siderais, mostram minha necessidade de cantar cada vez mais. Só existe uma verdade e ela é clara como a luz, é que já dei meu coração para Jesus. Já dei meu coração, já dei meu coração. Ele já não é mais meu, entreguei nas mãos de Deus, que tirou-me lá das trevas, nele acendeu a luz, porque já dei meu coração para Jesus. O pecado chegou tarde, já tomei a decisão. Estava entre dois caminhos e fiz a minha. Uma boa e pequena história que gostaríamos de compartilhar com os que estão nos acompanhando. Havia um pobre sapateiro conhecido como Pai Martim. Morava numa grande cidade além-mar. Era um bom homem, amava Jesus e tinha muitas vezes pensado como gostaria de ter Jesus um dia como hóspede em sua casa. Na véspera do Natal, Pai Martim sonhou que ouvira uma voz dizer: Martim, olhe aí nas ruas amanhã, pois vou passar na sua casa. Quando veio outro dia, Pai Martim levantou-se, fez o seu devocional e foi à oficina começar o trabalho, como sempre fazia. Lembrou-se então da voz e começou a olhar para a rua esperando Jesus. Mas via-se somente um velhinho raspando a neve da calçada. O homem era muito fraquinho e sofria tanto de frio que mal podia mexer com a pá. Martim pensou: enquanto estou esperando o Senhor, eu poderia fazer uma xícara de chá para aquele senhor. Preparou o chá, chamou o ancião para dentro, e depois de tomarem o chá quente, o velho voltou animado para o trabalho, enquanto Martim começou de novo a procurar Jesus na rua. Viu então uma pobre mãe com sua filhinha mal embrulhada num xale roto. Convidou-a a entrar, deixou-as aquecer-se ao fogo, deu-lhes comida e uma roupinha bem quente para a menina, e elas saíram contentes. Quando a mulher tinha ido, Pai Martim continuou a trabalhar, mas pensou que já deveria estar na hora do Senhor Jesus chegar e saiu para a rua de novo. Uma senhora que vendia maçãs estava sofrendo nas mãos de um rapazinho que queria roubar-lhe as frutas. E Martim chamou o menino, dando-lhe conselhos, falou com ele como amigo, até que o menino pediu desculpas à velhinha
fazendo as pazes com ela. A noite chegou e era hora de deitar-se. Secretamente, Martim pensou. O Natal passou, mas Jesus não veio. Sentou-se para ler em sua Bíblia, mas estava muito cansado e acabou dormindo. Então sonhou que ouvia de novo a voz. Martim, você não me reconheceu quando cheguei? Martim perguntou, quem? E a voz disse, eu. Viu então o rosto do velho raspando a neve, a mulher e a criança, viu também a vendedora de maçãs e o menino levado, e a cada um destes a voz dizia, sou eu, sou eu. Jesus nos deu o seu próprio exemplo de como tratar aos semelhantes, e em seu novo mandamento ele diz, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Que o nosso amor para com o próximo possa refletir um pouco do exemplo de Cristo. Saudações pelo aniversário, no dia 17, de Mônica Marquardt, que recebe votos de muitas bênçãos de Deus, com muita paz, saúde e alegria. É o que lhe desejo, Sigrun de Renato e toda a sua família, Ademar Ursa Guter e todos que se reúnem para o culto em Ribeirão Carvão. Gottes reichen Segen zum Geburtstag von Monika Marquardt am 17. Wünschen ihr die ganze Familie und alle, die sich zum deutschen Gottesdienst versammeln. Gott sei mit dir alle Tage, mit seinen wunderbaren Frieden. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, der in bitteren Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah. Das Geheimnis des Gerichtes über aller Menschen Schuld. Das Geheimnis neuen Liebes aus des Vaters ewiger Huld. Nun in heilgem stille Schweigen stehen wir auf Golgatha. Tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah. Als der Freie ward zum Knechte und der Größte ganz gering, als für Sünder der Gerechte in des Todes Rachen ging. Doch ob 1000 Todesnächte liegen über Golgatha, ob der Hölle Lügennächte triumphieren fern und nah. Dennoch trieb das Überwinder Christus durch des Sterbens Tor. Und die sonst des Todes Gitter führt zum Lichte empor. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha. Die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi wegen Ja. Ja, wir danken deinen Schmerzen, ja, wir preisen deine Treu. Ja, wir dienen dir von Herzen, ja, du machst eins alles neu. Jesus fala em Mateus 25 de que as coisas feitas aos outros seriam como se fossem feitas a ele. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes,
preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A historinha curta a seguir deseja ilustrar o que queremos dizer. Uma menina chinesa conduzia às costas um menino de 2 anos de idade. Ao vê-la passar, encurvada com o peso daquela carga, um sacerdote perguntou-lhe: está pesando muito, menina? Não, senhor, respondeu ela com vivacidade. Ele é meu irmão. Que linda resposta deu a menina. Vejam o profundo ensinamento que estas palavras encerram. Quando temos o espírito de boa vontade e amor, as cargas não pesam. O amor as torna leves. No mesmo texto, Jesus também afirma que quem deixa de fazer o que poderia fazer é como se deixássemos de fazer a Ele. Motivo muito forte de analisarmos a motivação das nossas ações. Jesus tirou-me do lamaçal, sim, Jesus, oh, sim, Jesus, e pôs-me bem longe do mal, sim, Jesus, oh, sim, Jesus. Vou contar ao mundo de Jesus, vou contar ao mundo as suas bênçãos, vou contar-lhes de meu Jesus, que me trouxe paz, paz divina. Jesus cumpriu sua missão. Sim, Jesus, oh, sim, Jesus, livrou cada pecador. Sim, Jesus, oh, sim, Jesus, vou contar ao mundo de Jesus, vou contar ao mundo as suas bênçãos, vou contar-lhes de meu Jesus, que me trouxe paz, paz divina. Morreu em dor em meu lugar. Sim, Jesus, a vida deu só pra me salvar. Sim, Jesus, oh, sim, Jesus, livrou-me dos pecados meus. Sim, Jesus, oh, sim, Jesus, feliz estou, pois dele sou. Sim, Jesus, oh, sim, Jesus, vou contar ao mundo de Jesus, vou contar ao mundo as bênçãos, vou contar-lhes de meu Jesus, que me trouxe paz, paz divina. Senhor João, o Senhor ama a Deus? Foi a pergunta inesperada dirigida pelo pequeno engraxate da esquina ao advogado cujos sapatos estavam sendo listrados por ele no momento. Este, apesar de ser um homem correto em suas atividades, negligenciava a questão religiosa e respondeu: por que você me pergunta isso, menino? Que é que você tem comigo? Bem, vou explicar, disse o garoto. Nós temos de mudar de casa, vão desmanchar a nossa, e eu, pobre como sou, não posso pagar muito aluguel. Mamãe ganha o que pode, mas somos 3 lá em casa, e a vovó é aleijada. Não sei o que fazer. Ontem vi 2 homens conversando e um deles disse que Deus ajuda qualquer pessoa que o ama, desde que essa pessoa conte a ele
as suas dificuldades. Meditei sobre isto durante a noite e hoje, logo cedo, resolvi procurar alguém conhecido de Deus para lhe pedir auxílio. O advogado ficou sem jeito. Pondo uma nota maior do que o necessário na mão do engraxate, aconselhou-o a continuar a perguntar e foi embora. Refletindo sobre a sua situação diante da pergunta do garoto, o advogado disse para si mesmo: que confusão! Sou homem, bem educado, tenho estudo, moro num país cristão, fui educado nos princípios do cristianismo e, no entanto, não pude responder à simples pergunta do menino: por que será? E, impressionado com essa questão, estudou sua posição e decidiu que realmente queria amar a Deus. Então procurou um engraxate, ajudou-o e colocou-o numa casa nova, pagou-lhe os estudos e mais tarde aceitou no seu escritório para que também praticasse a profissão. Foi assim que o menino encontrou alguém que amava a Deus e mais tarde veio amá-lo também, de maneira que já o conhecia bastante para pedir auxílio ele mesmo diretamente ao Senhor. Atualmente é um obreiro ativo e um crente notável que tem prazer em ajudar os mais pobres, provando seu amor para com Deus. O verdadeiro amor transforma vidas e dá satisfação a quem o pratica. Jesus diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu andei por este mundo e vi coisas que me impressionei, mas eu sei que isso aqui não é tudo. Eu vou ter muito mais que sonhei, mas eu sei que isso aqui não é tudo. Eu vou ter muito mais que sonhei. E também as pessoas agitadas, procurando valores banais e buscando, fizeram-se escravas e no fim deixam tudo pra trás. E buscando, fizeram-se escravas e no fim deixam tudo pra trás. Elas buscam o que não encontram, o prazer de suas ilusões. Cada dia elas ficam mais tristes pela culpa em seus corações. Cada dia elas ficam mais tristes pela culpa em seus corações. Mas em Deus há um novo destino para aqueles que querem viver. Crendo nele terão vida eterna. Você pode também receber. Crendo nele terão vida eterna. Você pode também receber. Lembrando ainda o texto de 1 João 3, 16 a 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Coloquemos o amor em prática. Certo dia uma jovem foi detida por excesso de velocidade. Ela recebeu a multa e teve que comparecer perante o juiz, e leu a acusação
estipulando uma multa alta em reais ou então 10 dias de prisão. Depois aconteceu um fato admirável. O juiz ergueu-se do seu lugar, tirou a sua toga, deu a volta e chegou-se à frente da mesa. Retirou a carteira do bolso e pagou a multa. Qual é a explicação de tal fato? O juiz era o pai da moça. Ele amava sua filha, mas era um juiz íntegro. A jovem havia transgredido a lei, mas ele não podia simplesmente dizer-lhe: como eu a amo muito, minha filha, eu a perdoo, pode ir. Se houvesse feito isso, não seria um juiz honesto. Esta ilustração mostra até certo ponto o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. E assim, tendo sido amados, devemos também amar uns aos outros. O programa Bênção Dominical está no Facebook e no YouTube, onde poderão nos acompanhar em qualquer horário. Sejam sempre muito abençoados. Se curtirem e compartilharem, ajudarão para que mais pessoas possam também serem abençoados pela mensagem. A passagem bíblica da semana encontra-se em 1 João 4, versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Oremos. Senhor, te agradecemos por teu imenso amor que nos tens manifestado em Jesus Cristo. Te agradecemos que somos amados a ponto dele dar a sua vida por nós, para que assim, resgatados do pecado, possamos viver para a glória do Senhor. Pedimos-te que estejas abençoando os nossos queridos ouvintes, que possam ter a alegria de terem conhecido o teu amor em seus corações, que possam viver para a honra e glória do teu nome, que as tuas maravilhosas bênçãos sejam sobre a vida e o lar de todos que estão conosco. A ti seja honra, glória e adoração para todos sempre. Te louvamos, bendizemos e pedimos as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este é o programa Bênção Dominical. Obrigado por acompanhar e que possam estar conosco semana que vem, neste dia e horário e nesta emissora. O nosso muito obrigado ao técnico responsável por esta transmissão. Nosso endereço é Programa Bênção Dominical, Rua Amazonas, 1179 em Timbó, ou então pelo telefone 47 33 04 06 62. A todos o pastor Ademar Guter deseja um abençoado domingo e a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para mais esta semana.